Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Nós estamos muito felizes com a disponibilidade de vocês em participar dessa live, dessa webconferência. Muito felizes com o aceite da Diná para falar hoje para nós, em pleno feriado, Dia das Crianças. Gente, eu gostaria de apresentar o projeto e dar algumas diretrizes, algumas indicações antes da nossa palestra começar. Bom, esse projeto ele faz parte de uma ação de extensão chamada Tão Longe, Tão Perto, que foi desenvolvida pela UFPEL justamente para aproximar a comunidade da universidade nesse tempo de pandemia. Dentro dessa ação de extensão, existe um projeto de extensão chamado Conservação em Pauta, que é justamente essa sala de conversa promovida pela UFPEL, através da rede de museus, em parceria com a ACOR, a Associação de Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul, da qual eu sou vice-presidente. Meu nome é Raquel, muito prazer. Então, esse projeto, ele conta com conferências que acontecem quinzenalmente, toda segunda-feira, às 17 horas, com temas diversos. Então, nós aguardamos vocês daqui a 15 dias para novamente falarmos a respeito de acervo bibliográfico, por coincidência, mas depois nós vamos ter falas a respeito de restauração arquitetônica, de preservação do patrimônio azulejar, do patrimônio cerâmico. Então, aguardamos vocês novamente, se for do seu interesse, né? Bom, a nossa fala de hoje, ela vai ser ministrada pela Diná Marques. A Diná, ela é bibliotecária, documentalista, conservadora restauradora, mestre em ciência da informação e doutoranda em ciência da informação. Ela foi membro do Comitê Memória do Mundo até 2019 e atualmente, desde 2010, ela é coordenadora da divisão de coleções especiais da Biblioteca Universitária da UFMG. A fala de hoje, então, tem por intuito abordar esse tema de conservação preventiva em coleções especiais e algumas dicas agora, algumas diretrizes para vocês. Para aqueles que queiram certificado de participação nessa apresentação, nós temos aqui ao lado as notas compartilhadas. Caso você já tenha participado anteriormente, eu vou pedir para você colocar seu nome ali nas notas compartilhadas, que aí a gente já gera o certificado com base nessa lista. Caso seja a primeira vez que você esteja participando, eu vou pedir para você acessar o link disponível no nosso bate-papo para certificação e preencher aquele formulário. Quando vocês visualizam a tela, no canto inferior direito, existe um quadradinho com 4 setas. Caso vocês queiram expandir a apresentação, é só clicar ali. Depois, daqui a alguns dias, uma semana no máximo, essa apresentação, essa conferência, vai ficar disponível no canal do YouTube da PREC, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da UFPEL. Bom, então é isso. Eu te passo a palavra, Diná, e te agradeço demais por aceitar o convite. Estamos à disposição sempre que você quiser. E muito boa sorte e nos falamos no final. Por favor, mandem suas perguntas no bate-papo para que a gente possa fazer essa mediação entre o nosso público e a nossa conferencista. Muito obrigada e tenhamos uma ótima conferência. Muito obrigada, Raquel, pela apresentação, por essa calorosa recepção. Eu agradeço à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL, à COR também pelo convite, a oportunidade de compartilhar nossos trabalhos, os nossos desafios com conservação de acervos. É sempre um desafio de frio no estômago e alegria, né, ao mesmo tempo. Bom, cumprimento todos aí que estão na audiência online. E como é que vai ser o nosso diálogo hoje? O convite é para mim falar de conservação preventiva em coleções bibliográficas especiais, e na conversa com a mediadora, nós consideramos a importância de fazer uma fala que se aproximasse da prática, das rotinas, das metodologias que se aproximem do fazer mesmo do conservador-restaurador,
e não só do conservador-restaurador, mas das pessoas que trabalham nesse universo das coleções especiais, que a gente vai ter os arquivistas, os museólogos, os historiadores. Então, eu começo falando um pouco sobre coleções especiais e conservação preventiva, para tomar um tempo maior com exemplos práticos relacionados à minha experiência maior de coleções bibliográficas especiais, que são em bibliotecas universitárias. Começo, então, com as coleções bibliográficas especiais. Por que as coleções bibliográficas são importantes? As coleções especiais em biblioteca, né, as coleções, elas podem ter um caráter de acesso livre para empréstimo, para consulta no local da biblioteca, mas também existem as coleções que são reservadas porque elas têm um caráter patrimonial, porque elas carregam na constituição da coleção e também nos elementos desta coleção, carregam um caráter de identidade social, identidade patrimonial, de uma forma geral no Brasil. Lógico que eu estou falando dessa questão no Brasil, a gente tem coleções especiais em várias tipologias de bibliotecas, em bibliotecas públicas, em bibliotecas universitárias, coleções especiais em museus, coleções especiais em arquivos, coleções especiais em instituições de pesquisa. Mas falar, então, dessa importância, é a importância de identidade de memória, e uma memória muito ligada à cultura escrita, e a cultura escrita na diversidade de formas de inscrição, os manuscritos, os impressos, as obras de arte sobre papel, os mais diversos formatos também. Eu não vou associar aqui, já estou adiantando algumas possíveis perguntas, eu não estou associando, então, nessa nossa conversa, condicionando as coleções especiais a apenas a existência de livros antigos ou livros raros. Então, a minha compreensão é que, nesse grande conceito coleções especiais, podem existir dentro das coleções livros antigos, livros raros, livros contemporâneos, como pode existir uma coleção que vai ser nominada como coleção de obra rara ou coleção antiga, mas também não vou abordar essas tipologias de manifestação das coleções bibliográficas. O que eu queria destacar é que, se essas coleções especiais, elas são importantes, porque elas reúnem essa memória escrita, essa importância atribuída às coleções vai exigir de gestores, dos profissionais que trabalham com essas coleções, medidas de permanência, medidas para preservação dessas coleções. E, nesse sentido, o que nós vamos ter ao nosso alcance, do ponto de vista da ciência do patrimônio, em seu caráter inter e transdisciplinar com várias outras áreas do conhecimento e da ciência, o que vai ser, então, a conservação preventiva para as coleções especiais. Vai ser a mesma conservação preventiva que é aplicada aos outros bens culturais. Quais são as diretrizes que a conservação preventiva vai oferecer para a preservação de coleções especiais? Esse é o objetivo da nossa conversa aqui, dessa aproximação. A conservação preventiva, ela engloba medidas, atitudes, políticas, planos, estratégias, que são indiretas, não estão obrigatoriamente direcionadas para a intervenção em um objeto, por isso que falamos que são intangíveis ou indiretas, e que têm o objetivo de evitar, de reduzir, de bloquear a deterioração ou a perda parcial, ou mesmo permanente, desses bens, então que eles permaneçam hoje, e para o futuro. Pensando, então, na conservação de um elemento, esse convite para vocês, para a gente pensar em coleções bibliográficas especiais. No caso da universidade, nós temos 18
coleções bibliográficas especiais em uma divisão. Se a gente fizer o levantamento de todas as coleções especiais da UFMG, vai dar um número muito maior, mas nós temos um setor na universidade que chama Divisão de Coleções Especiais, que tem 18 coleções, cada coleção com a sua especificidade. E em cada coleção existe um elemento, né, uma unidade elementar que vai necessitar de medidas específicas de preservação, que é o documento. Uma coleção, por exemplo, uma coleção bibliográfica de 3.000 itens, um documento é do século XIX, outro é do século XX. Cada característica, cada materialidade do documento vai exigir uma resposta para a sua preservação. E na nossa discussão, que eu quero aproximar ela para a prática, nós vamos ter alguns direcionamentos, né, que eu chamei aqui nesses slides, dos referenciais teóricos, metodológicos, para a gente falar, se aproximar dessa prática da conservação preventiva em coleções especiais. O primeiro deles são os agentes de deterioração de acervos, né, que não são exclusivos para acervos bibliográficos, e a gente tem aí um texto do Michalski falando sobre isso, também do Spinelli Júnior, e tem mais um slide falando mais detalhadamente sobre isso. Os controles de risco, né, do ICRON, que são as questões dos níveis, né, de controle de risco, evitar, bloquear, detectar, responder e recuperar. E mais próximo ainda dessa dimensão prática, eu vou trazer alguns exemplos dos cadernos técnicos do Laboratório de Ciências da Conservação, o LACICOR, da Escola de Belas Artes da UFMG. Como é que esses cadernos, um dos cadernos que eu pego, e aplicamos essa metodologia apresentada pelo LACICOR em alguns acervos, em algumas coleções, e aí eu vou compartilhar com vocês essas análises, como é que a gente transfere, então, se apropria da conservação preventiva para a preservação dos acervos. Esses são os agentes de deterioração, eu fiz questão de apresentar os dois, né, o do Michalski e do Spinelli, alguns eles usam, nas traduções, tem, o Michalski tem contaminantes e o Spinelli poluentes, essa não é a questão, mas de uma forma indireta, eu vou falar um pouco do primeiro item, das forças físicas, da dissociação, e contaminantes, de forma indireta. Mas o exemplo para a nossa discussão hoje, com os cadernos do LACICOR, considerando essas questões da conservação preventiva, eu quero focar nesse item 5, que são as pragas. Bom, e antes de começar com os exemplos, né, dos acervos, né, a conservação preventiva, ela vai estabelecer, então, alguns parâmetros, né, relacionados ao edifício, né, a região, as zonas geográfica e climática, não vou me aprofundar sobre isso aqui, as questões relacionadas ao edifício, como que é as patologias que esse edifício possui, qual a resposta climática com o ambiente externo, no ambiente interno, se os materiais constitutivos desse edifício é madeira, é vidro, como é que são as coberturas, também não vou me ocupar disso aqui, e as ocupações humanas, a circulação das pessoas que trabalham nesse edifício, e as pessoas que entram porque são público, recepção do público externo. Então, para chegar aí na UFMG, onde vai ser o meu local de fala sobre essas questões da conservação preventiva em coleções bibliográficas especiais, essa é uma foto do Google mesmo, do prédio da Biblioteca Central. E vocês podem ver que não vou falar sobre as questões climáticas, porque a gente tem 40 minutos aí para fala, né, mas a gente pode perceber que o entorno do prédio, ele é cercado por várias árvores, né, inclusive a copa das árvores encosta na edificação, então isso é um facilitador para a entrada de animais, insetos.
de um outro ângulo também, a biblioteca. O telhado vai ser um fator que vai impactar bastante a conservação, o monitoramento de conservação desse espaço, se vai ter algum vazamento, como é que vai ser. Nós iniciamos agora, vamos iniciar agora, né, o período de chuvas em Belo Horizonte, e sempre é muito intenso, e a gente tem sempre que anteceder essas vistorias do telhado. Mas falando agora do ataque biológico, falei muito rapidamente dessa imagem, né, dessas possibilidades de acesso de pragas no prédio pela vegetação, mas não é a única forma. O lixo produzido pelas pessoas que ocupam os prédios, lixo de alimentação, lixo de material que chega e é descartado, ou embalagens, várias ocupações humanas, né, vários tipos de ocupação vão gerar a presença de insetos. Um outro fator, não trouxe nenhuma foto, mas talvez essa aqui seja possível vocês perceberem, que tem uma lâmina de água aqui, na entrada do prédio. Essa lâmina de água, ela incentiva a presença de animais, então de garças, pombos, urubus, gambás, alguns tipos de répteis. Então, se nós temos uma população maior de animais ocupando esses espaços, então teremos aí possibilidade de insetos, roedores e todos os outros demais animais que vão ocupar pela presença tanto da água quanto dos outros animais que estão ou fazendo ninho por ali, ou moram, ou estão próximos a áreas de descarte de lixo. Bom, então eu vou começar com os ataques biológicos com um enfoque para insetos. Não vou descartar aqui, não quero dizer aqui que não existam ataques de micro-organismos na coleção, mas o meu recorte vai ser para os ataques biológicos, né? Esse nível de classificação de ataque biológico, eu não sei se está muito claro o slide para vocês, mas é o caderno número 7 do LACICOR. E eles classificam eles dão essas sugestões como níveis de infestação. Começa, então, com infestação inativa, infestação ativa, e depois vários níveis, né, baixo, sem atividade com atividade, médio, sem atividade com atividade, e um alto nível de infestação. Essa classificação dos ataques, né, que podem ser de fungos, insetos e animais maiores, nós vamos nos concentrar nesse segundo item, que são os insetos. Novamente, não quer dizer que não existam as outras duas possibilidades, é só um recorte para a nossa conversa aqui hoje. Esse também é uma outra página desse mesmo volume dos cadernos do LACICOR, onde eles colocam aí uma tabela com as possibilidades de surgir esses insetos diretamente relacionados aos níveis de umidade relativa do ar incorreta. Lógico que existem também os outros fatores de manutenção, de limpeza. Eu estou querendo destacar apenas as questões relacionadas aos insetos, ok? Bom, então nós vamos começar agora as identificações, quais são as possibilidades de insetos que nós vamos identificar nos acervos, e nesse caso é o acervo que está na Biblioteca Central, que são coleções especiais do quarto andar. Essas são as possibilidades, né, nós acabamos fazendo um plano de identificação desses insetos, colocando então as possibilidades, o que nós poderíamos encontrar, né, ácaros, piolho de livro, piolho de pombo, já que existe ocupação de pombo na edificação, térmitas, né, baratas, besouros e traça. E esse foi essa listagem aí, eu já estou pulando bem para o resultado quase final, que foram após avaliar, então nós destacamos algumas coleções, não fizemos isso com as 18 coleções, destacamos 3 coleções, e vamos identificar, optamos por coleções catalogadas, porque nós teríamos as condições de ter
dados numéricos objetivos, por exemplo, coleção Arduino Bolívar, tem 3.150 livros. Então, essa avaliação seria feita com um número exato, quantos por cento está infectado, quanto não está, se ela está 100% com infestação inativa, se nunca foi ativado. Então, selecionamos essas 3 coleções, e esse é um dos resultados, né? O primeiro aí, identificação e controle das rotas possíveis de acesso de ataques biológicos. Temos a planta abaixo, então, do setor, onde está cada coleção, e verificar quais são as possíveis rotas para os insetos chegarem até esse acervo. Para os insetos chegarem dentro do prédio, são várias as possibilidades, não é isso? As janelas abertas, o horário de revoadas, que os insetos entram e podem aí, se depositar em cima dos livros, em cima das mesas, ou mesmo no chão, nas paredes. E dentro do acervo, né, já entre as estantes, quais as rotas possíveis relacionadas ao teto, ao forro, como esses insetos chegam mais próximos à coleção, por meio do forro, ou porque eles estão encostados na parede, né, naquele ângulo, a gente tem um ângulo de 90 graus na parede, então se os insetos vêm de revoada para dentro do edifício, eles vão ficar inicialmente nesse ângulo de 90 graus, bem no eixo dos 90 graus, até ele ter condições de subir na parede e se aproximar do acervo, né? Então, essa é uma rota que a gente tenta evitar, não ter as estantes encostadas nesses ângulos das paredes, para a gente evitar esse problema. O segundo item é a definição de um espaço de quarentena para avaliação e controle dos objetos, né? Nós acabamos fazendo uma adequabilidade parcial para esse item, porque nós temos uma quarentena para os materiais que chegam, e nós inicialmente, inclusive com o apoio da diretoria da Biblioteca Universitária, nós conseguimos que essa quarentena, ela fique por um período, inclusive em outro andar, que não fique no mesmo andar da divisão de coleções especiais, então acaba sendo aí uma noventena, né, não é 40 dias, ela fica em um período de análise assim que chega em um espaço específico e seguro da biblioteca. Depois desse período, eles passam por uma dedetização, e aí que vão para a quarentena, no mesmo andar de onde é o destino final dessa coleção, mas ainda não é o local de guarda permanente. O terceiro item, né, a identificação das coleções ou objetos mais suscetíveis a esse tipo de ataque, né, aos ataques de insetos, são as coleções que ainda estavam, né, nós não temos mais, conseguimos também superar essa fase de ter acervos em caixas, né, então se os livros estão dentro de caixas de papelão, essa caixa de papelão vai proporcionar mais presença de insetos, sobretudo baratas, vai estar em um ambiente sufocante, né, para o livro, não vai ter circulação de ar, probabilidade de crescimento de fungos, de micro-organismos. O segundo, controle de luz, temperatura e umidade em níveis específicos que dificultem a proliferação e expansão de ataques de insetos. Isso também nós temos uma adequabilidade parcial. Lembrando que nós estamos falando de 3 coleções, ok? Não estou falando das 18 coleções que estão no acervo. Por que essa adequabilidade é parcial? Porque nós temos coleções que estão em espaços em que não há controle mecânico da temperatura, mas o controle é feito apenas com aeração natural. E temos uma terceira coleção que foi analisada, que está dentro de uma reserva técnica, em que essa adequabilidade é 100%. Mas, como a nossa metodologia foi aplicar essa análise em 3 coleções em espaços distintos, a resposta a essa avaliação aí é parcial. O quarto item, monitoramento constante das áreas de guarda, exposição e pesquisa a partir de um plano de inspeção periódica, além do treinamento do pessoal de limpeza e segurança.
Essa rotina, ela é frequente no acervo, tanto com a equipe que trabalha, não somente bibliotecários, estagiários, servidores administrativos, como com a equipe de limpeza e serviços gerais do prédio. Por que nós colocamos no resultado da nossa pesquisa como uma rotina parcial? Porque é um ciclo um fluxo muito grande de troca de equipes. Ou mesmo troca de bolsistas que ficam por um período, recebem um treinamento, e com a saída desses bolsistas, que são sempre bem-vindos, contribuem muito para o acervo, saem os bolsistas que estavam treinados, que conheciam as rotinas de monitoramento, e entra um novo grupo de bolsistas, ou então uma nova equipe de limpeza, ou então outras pessoas que começam a trabalhar na manutenção do prédio. Então, é uma rotina que está em fluxo constante. Dessa equipe. Bom, orientação quanto à conduta de manipulação do acervo, circulação, ocupação e áreas específicas como laboratórios, salas expositivas e reserva técnicas. Também é uma rotina parcial relacionada às 3 coleções. Algumas coleções ainda não estão totalmente catalogadas dessas 3 coleções, então elas ainda não fazem parte dessa parte de ocupação e exposições, que elas ainda não estão disponíveis para exposição. Mas, quando acabar esse slide, eu vou passar mais um, especificamente, gente, relacionada às questões de manipulação do acervo. Adequação do mobiliário e materiais de embalagens e condições, nós vamos falar sobre isso. Essa rotina, eu posso falar que ela é total com as 3 coleções, porque nós já conseguimos readequar o mobiliário para guarda de segurança e guarda permanente das coleções. Porém, nós temos a questão do crescimento das coleções, né? Uma dessas coleções, ela é uma coleção aberta, que nós chamamos é uma coleção especial, mas ela é aberta, porque a ela vão chegando, né, vão sendo adicionados novos documentos, novos livros, novos relatórios, a coleção memória. Então, não necessariamente a gente pode afirmar que num médio prazo, né, vamos pensar daqui 20 anos, a gente vai ter 100% de garantia da adequação do mobiliário, né? Planejamos para que o crescimento do acervo, inclusive compramos estantes a mais, né, para essa situação, mas nós não temos um controle 100% de que essa rotina vai ser 100% controlada, né, a gente nós fazemos os planejamentos. E o último item, que são os tratamentos curativos, que não é tema da nossa discussão, nós não vamos falar sobre conservação curativa, mas ela envolve, sim, essa análise dos ataques biológicos, principalmente porque é nesse momento do tratamento curativo, como nós fazemos as fichas de avaliação, do diagnóstico individual de cada documento. Com essas fichas, nós conseguimos fazer justamente a estatística de quantos livros da coleção X estão com infestação ativa, inativa e tudo mais. Dina, eu vou pedir para você acionar sua câmera novamente, porque acho que ela saiu. Ah, desculpe. Eu devo ter clicado aqui, Raquel, desculpa. Não percebi, perdão, viu? Tranquilo. Bom, quais são as estratégias, então? Nós temos no slide anterior, nós avaliamos, né, recapitulando, 3 coleções, seguimos a metodologia lá do volume 7 do LACICOR para identificação dos níveis de infestação e focamos nos insetos. Essas foram as nossas avaliações e quais são as estratégias agora para agirmos diante dessa situação de infestação. A limpeza periódica, nesse sentido, a equipe de limpeza, ela é essencial. Eu costumo conversar com as meninas que elas são os nossos anjos, né, as nossas guardiãs, porque elas
estão ali todos os dias e percebem quando tem alguma coisa, elas recebem treinamento, fazem cursos com a gente de manutenção e limpeza da biblioteca para identificar quando a infestação é ativa, quando a infestação é inativa, como elas devem proceder, e aí é um processo diário de diálogo, não façam nada, chamem o responsável pela biblioteca para ele tomar a decisão do que fazer, e principalmente com as questões relacionadas à limpeza, né, não jogar água e todas as outras questões. Bom, uma outra estratégia para o controle é a ventilação, né, ou aeração natural, não necessariamente a aeração mecânica, com ar-condicionado, não são todas as coleções que vão conseguir esse investimento financeiro para isso, mas é possível estabelecer estratégias de abertura e circulação de ar para melhorar essa situação, disposição do direcionamento das estantes, a umidade relativa do ar, a fiscalização periódica de indícios de ataques. Então, nós temos toda a equipe também treinada para. Nós estamos num campus, o campus Pampulha UFMG, ele é muito arborizado, nós temos famílias e famílias de inseto ocupando o campus e que eles acabam entrando no prédio, e estabelecemos uma rotina de abertura das janelas, então nós fechamos as janelas em um horário que não tem, até começar as revoadas, né, a gente fecha, então fica aberto geralmente de 10 às 4 da tarde, fechamos. Lógico que existem algumas situações de exceções que a gente acaba abrindo porque é algum espaço que não tem ar-condicionado, mas isso não é uma rotina, a abertura de janelas fora desse horário. Essa fiscalização desses indícios é quando encontramos insetos no chão, né? Agora nós estamos fazendo a monitoria durante a pandemia, e uma das questões que ficou muito clara com a equipe é recolhermos, né, nós temos as embalagens, né, não jogamos os insetos fora, mas colocamos eles em embalagens e vamos fazendo uma pequena biblioteca de insetos no nosso laboratório para a gente identificar quais são esses ocupantes dos acervos. Bom, as vistorias das áreas de consumo de alimentos é um grande desafio, porque nós vamos pensar nas vistorias desses espaços, onde pessoas ocupam esses espaços, né, geralmente são espaços de trocas e afetos, pessoas tomam café juntas, ou estão ali para almoçar, ou alguma situação. Eu percebo que essa situação, ela tem um grande impacto de mudança pós-pandemia, né, que a gente não vai poder ter as mesmas práticas dentro das bibliotecas. Algumas pessoas me perguntaram, em uma outra situação, que eu apresentei esse trabalho realizado, mas por que tem espaço de consumo de alimento? Bom, próximo às coleções, na divisão de coleções especiais, nós não temos áreas de consumo de alimentos, né, assim, diretamente próximo às coleções. Mas no prédio há consumo de alimento. Vamos supor que no prédio onde estão essas 18 coleções, no andar onde estão essas coleções, não há zero consumo de alimentos. Mas se no terceiro andar há consumo de alimentos, vai afetar o quarto andar. Então, esse vistoria de áreas de alimento, ela não necessariamente, ela precisa ser vistoriada, né, porque não pode existir consumo de alimento próximos aos locais de guarda. Mas, se não existe consumo próximo aos locais de guarda, nós não podemos ficar despreocupados com isso, porque se uma sala ao lado, ou o andar de baixo tem um consumo intenso de alimentos, e os restos, os lixos que são descartados, ficam encostados em paredes, né, os insetos vão subir por essas paredes e em algum momento vão chegar nesse acervo. Então, são 4 andares, em qualquer andar, a gente sempre precisa estar atento para vistoriar e perceber como está sendo descartado esse lixo. Eu tenho uma colega de trabalho aqui assistindo, ela sabe disso, que a gente faz a vistoria dos lixos, como é que os lixos estão sendo descartados, se isso vai impactar ou não os acervos lá no quarto andar, e o isolamento de materiais atacados.
Aqui eu trago algumas fotos desse trabalho que nós realizamos. Isso é o forro, né? Não são fotos muito boas, né? Não estão com uma boa resolução, e também são urinas e excrementos de animais, né? De roedores, e que acabam trazendo para aí besouros, baratas, traças, uma série de outros insetos. Isso estava em cima de uma das coleções que nós analisamos. Essa é uma outra situação de, aqui em cima, gente, no slide, está identificada aqui as rotas de acesso. Nesse caso, a rota de acesso à coleção foi pelo forro, né? De um modo geral, os forros, eles são ambientes perigosos em espaços de guarda de acervos, porque eles são agradáveis para os animais reproduzirem, para eles conseguirem alimentos, e um foco de acesso, de grande acesso de animais e insetos para as coleções. Aqui é uma identificação de uma infestação inativa média. Por que ela recebeu esse nome? Porque em um número X de documentos daquela coleção, 30% apresentou infestação inativa média. Ainda da mesma coleção Arduino Bolívar, Raquel, acredito que trabalhou com essa coleção, não sei. Aqui os danos causados pela presença dos insetos, né? Aqui, uma infestação ativa média, esse é um cupim operário, né, e a gente ficou pensando nas possibilidades, como é que esse cupim entrou naquele espaço, e nós pensamos que é uma grande possibilidade que foi por revoada, não ainda confirmada. Outra agora, uma infestação inativa alta, ou seja, mais de 30% do acervo teve ataque de insetos, né? Aqui tem outros problemas que nós colocamos também, que é a fixação da etiqueta para a identificação do documento. Isso não é uma prática que existe hoje nas coleções especiais, mas já foi muito recorrente em várias bibliotecas no Brasil e no mundo. Aqui uma imagem ampliada dos danos causados pela infestação dos insetos. As manchas de umidade, na verdade, nessas análises, é o momento do diagnóstico de conservação do documento, gente, então, nessa análise não tem apenas os insetos, mas a gente vai colocando aqui as manchas de água, aqui tem um problema com cola sintética também, mas eu aponto aí, destaco a deterioração causada pelos insetos, né, amarelecimento, rompimento de costura. Aqui a gente vê os estragos feitos pelos insetos. Aqui tem várias questões a serem discutidas. Primeiro é o nível de sujidade nas prateleiras, né? Então, isso sinaliza que há nas nossas estratégias de controle, em determinado momento, aquela estratégia não foi realizada corretamente, porque a limpeza periódica, tanto adequadamente dos pisos e estantes, não foi realizada adequadamente. Aqui nós temos um outro problema, que é uma estante de almoxerifado, que, né, o mobiliário ele está inadequado, ele não tem um apoio aqui, onde eu estou, não sei se vocês conseguem ver aí, eu estou destacando com a mão, se não tiver um bibliocanto aqui, esse livro pode cair, e essa imagem, eu acho que ela está ampliada no próximo, poxa, eu não coloquei ela ampliada no próximo, desculpem, mas essas pequenas ranhuras aqui, pelo menos para mim não dá para ver muito bem, são patas, são unhas de insetos, né, de um roedor, provavelmente. Então, a gente tem aí, além dos insetos, também temos a presença de roedores. Feito, então, o estudo com essas 3 coleções, como é que a gente vai, então,
tentar agir de alguma forma para modificar esse cenário, nós fazemos isso por meio da política interna da divisão de coleções especiais. Existe uma política maior, que é a política de desenvolvimento de acervos, que apresenta uma série de direcionamentos para as 26 bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais, mas, obedecendo a essa política de desenvolvimento de acervo, nós desenvolvemos uma política interna que ela está muito mais voltada para a gestão do acervo de um modo geral, e não unicamente ao desenvolvimento de acervos. Eu destaquei aqui, também estou achando pequeno, vocês me perdoem a miopia, mas eu destaquei um item dessa política relacionado à gestão, que são os procedimentos ou as medidas, as rotinas a serem tomadas relacionadas à conservação dos acervos, que envolve a higienização, o acondicionamento, para evitar principalmente o que nós vimos acima, e apesar de não ser o foco aqui, falar da restauração, eu destaquei esse item da nossa política de gestão interna, que está relacionada à restauração. Nós temos alguns princípios gerais para a restauração dos documentos, mas eu queria destacar um que é uma das dificuldades que a gente sempre discute, tanto em âmbito de pesquisa, quanto das rotinas das bibliotecas, que é a necessidade, a obrigatoriedade de qualquer prática de restauração ser realizada pelo conservador-restaurador. Né? A pessoa precisa ter formação técnica ou acadêmica para exercer o trabalho de conservação-restauração em um acervo de valor de memória e patrimonial. Né? Isso fazer apenas um parêntese aí na fala para destacar a importância aí do conservador-restaurador. E agora vamos para o nosso plano, né? Identificamos 3 coleções, o nível de infestação, uma está acima de 30%, 2 estão abaixo de 30% de infestação, então é necessário estabelecer estratégias para modificar objetivamente uma ação direcionada para o documento físico de cada coleção. Então, nós determinamos 5 fases para isso, né, para esse plano. O primeiro é higienizar, acondicionar, organizar, armazenar e monitorar. Fizemos isso com essas 3 coleções. Uma das coleções é a coleção Arduino Bolívar, coleção Memória, e a terceira coleção é a coleção do Museu Jurídico da Faculdade de Direito, da UFMG, que está em guarda temporária lá na Biblioteca Central. Essa análise foi feita com essas 3 coleções, e quais serão, então, as atividades realizadas com esses livros, com esses documentos. Bom, no momento de higienizar, gente, nós vamos selecionar o material. Qual será o primeiro momento, né? Vamos trabalhar com livros, vamos pensar na coleção Memória, que são livros do século XX, né? Nós não temos na coleção Memória Intelectual da UFMG, ela tem documentos de 1927 até 2020. Então, vamos trabalhar aí com materialidades de papéis do Brasil ou do mundo, que não são só documentos produzidos em Belo Horizonte no Brasil, mas que são do século XX, né? Vou selecionar quais materiais nós vamos trabalhar. Se a gente vai trabalhar, vamos trabalhar primeiro com teses ou com livros, vão ser as mais degradadas, as menos degradadas. Esse é o momento de selecionar o material para limpeza. Depois disso, depois de escolhido esse material, qual vai ser a metodologia para o processo de limpeza? Não existe um modelo único de higienização que pode ser aplicado a todo e qualquer bem cultural. É necessário avaliar e estudar as metodologias para se aplicar um processo de limpeza, item a item, documento a documento. O terceiro passo é selecionar e preparar instrumentos e materiais necessários.
o acondicionamento também, nós temos uma série de modelos, mas os modelos também não são universais de acondicionamento, nós vamos definir o que melhor atende à necessidade de cada documento, né? E organizar, essa fase organizada, ela envolve tanto as questões de catalogação, quanto descrição, quanto documentação sobre a coleção. Então, se os livros já estão catalogados, se eles precisam de uma revisão dos processos de descrição ou de localização, se não estão catalogados, quais serão as estratégias para a inclusão desse acervo na base de dados. A fase armazenar, talvez seja a fase mais complicada com várias bibliotecas em vários países, porque essa fase armazenar, ela exige espaço imobiliário exigem recursos financeiros, investimentos em infraestrutura, então por isso que eu coloquei aí estabelecer ou adaptar, né, no espaço físico, os critérios de guarda, se esses livros receberão guarda horizontal ou guarda vertical, e monitorar, que vai ser a metodologia de o que, como, quem e onde, quem vai monitorar, né, e estabelecer uma periodicidade. Qual que é a periodicidade do monitoramento? Agora, durante a pandemia, a nossa periodicidade de monitoramento dessas questões, ela é semanal. É lógico que o monitoramento não é só de insetos, né, nós temos um guia completo para isso, então ver se como é que está o ar-condicionado, as estantes, furto, telhado, janelas, insetos, alguma coisa nova no espaço. E o próximo, a gente, agora, as questões de guarda, né, adequação, os livros que estavam naquelas condições, então, recebem novos formatos de acondicionamento. Aí está um exemplo de um acervo da coleção AESE, que não fez parte desse projeto de identificação de insetos, tá? Eu coloquei ele aqui apenas como exemplo de trabalhos feitos, retirada de materiais nocivos para a preservação do acervo, clipes, plásticos, como esse trabalho foi realizado. Esse é um trabalho de 2011. Essa coleção é uma das coleções em que nós aplicamos essa identificação de ataque biológico. Ela deu menos de 30% em todo o acervo. Ela estava nessas condições e agora já está dentro da reserva técnica, e os livros receberam tratamento individual, apenas de higienização. Vocês viram lá que no nosso plano de rotina não incluímos a conservação curativa. A conservação curativa e a restauração vai ser uma outra fase. Destaco aqui, então, quero destacar aqui um trabalho do professor Willy de Barros, da Escola de Belas Artes da UFMG, que desde 2011 realiza uma série de trabalhos na divisão de coleções especiais da UFMG, relacionados à conservação preventiva. Esse trabalho foi um trabalho que ele realizou com na época, aluna do curso de Conservação e Restauração. Hoje ela já é restauradora, né, a Carolina Concesso, e inaugurou esse trabalho, né, a Carolina e o Willy inauguraram essa parceria da divisão de coleções especiais com essa disciplina lá da Escola de Belas Artes, e esse é um dos tantos frutos que eles deixaram para o setor, que foram, no momento, né, isso foi em 2011, a hierarquização dos riscos, e eu destaco aqui para vocês, né, tem o roubo, onde estava naquele momento, né, era médio, de médio para alto, o ataque biológico. Outros estudos foram realizados, 2018, 2019, o professor Willy permanece com os trabalhos da disciplina Conservação Preventiva no setor. Os alunos vão até a Biblioteca Central, fazem todas essas análises da conservação preventiva com aqueles itens que eu citei no início, que seria o nosso percurso teórico-metodológico, né, os 10 agentes de deterioração, bloquear, todas essas questões eles fazem. Atualmente,
O Rafael Silveira tem feito um trabalho também de estudo do prédio e realizado pesquisas. As coleções bibliográficas especiais em bibliotecas universitárias, eu acredito que elas têm esse grande potencial também de ser um local para o aprendizado dos alunos, né, não só de conservação e restauração, mas também para os alunos de biblioteconomia, para os alunos de história, para os alunos de museologia. E aí, com essa questão sobre a importância, né, desses espaços para as ações de ensino, pesquisa e extensão. Esses são alguns dos alunos que já passaram pelo setor, todos dois atualmente são conservadores, restauradores, o João Henrique, a Iris Couto, eles estão trabalhando nesse momento com a montagem de uma exposição, estão fazendo a preparação dos materiais para montagem de exposições. Essa é uma outra exposição, vocês podem ver que a gente simula, isso é feito no Laboratório de Conservação do Setor, nós simulamos o espaço da vitrine e vamos pensar aqui em quais os suportes para deixar esse livro aberto, por quanto tempo, se serão necessárias as modificações da página, de localização da página, para a gente forçar menos o dorso do livro. Tudo isso é feito com antecedência antes da exposição, e nós contamos com os alunos do curso de Conservação e Restauração, e também dos alunos de Biblioteconomia e Museologia, para esses trabalhos de preparação das exposições. Esse é um momento em 2012 também, atualmente todos já estão formados, o Fábio Zaratini, a Iris e o João, já falei deles, e essa é a Hanna. Essa é uma oportunidade, né, dentro das coleções bibliográficas especiais, dos alunos terem a oportunidade de se aproximar dos acervos, conhecer os acervos, conhecer as dificuldades de preservação de acervos, os desafios de preservar esses materiais, e também que é esse momento aí que eu estou mostrando para vocês, em que as 3 bolsistas, elas que estavam conduzindo a visita, falando dos livros, respondendo às perguntas era uma visita com o público externo, falando sobre educação patrimonial, discutindo sobre memória. Então, é um ambiente de aprendizado, isso é um outro curso com alunas do curso de Biblioteconomia, em que a gente estava fazendo um trabalho sobre acondicionamento de documentos. Muito obrigada, Raquel, eu queria saber se eu tenho tempo de apresentar o outro slide, ou se já concluiu o meu tempo. Pode apresentar, por favor. Pode seguir. Bom, então, fruto desses trabalhos, né, vocês viram lá acho que estava um pouco pequeno, mas as políticas, nós estamos produzindo uma série de manuais para atender necessidades específicas do acervo. Esse foi o primeiro dos manuais que nós produzimos, e é um manual para etiquetas de identificação, sempre um grande problema em bibliotecas. Como eu mostrei uma foto para vocês, tinha um livro antigo ali, em que em cima do couro foi pregado em algum momento uma etiqueta adesiva. Então, nós produzimos esse manual de procedimentos, eu vou passar logo para as imagens, tá, gente? Dentro de um projeto de extensão do setor, esse manual foi produzido a partir de um projeto que chama Livros Raros e Especiais, um projeto que a gente envolve alunos de vários cursos da universidade, também aceitamos comunidade externa, e discutimos a conservação em coleções bibliográficas especiais. Com relação à etiqueta, nós fizemos 6 opções para se colocar etiqueta de identificação nos livros, mas nunca colada diretamente nele. Essa é uma primeira opção, em que o livro, ele recebe um marcador, né, e algumas pessoas, quando eu compartilhei esse manual, algumas pessoas perguntaram, mas precisa detalhar tanto? Precisa. Nós detalhamos que tem que ser escrito com lápis 6B, tem que ser com letra de forma, que se for colada etiqueta adesiva, a etiqueta adesiva não pode entrar em contato com o documento. A Biblioteca Central da UFMG
ainda esse ano ou ano passado, não me recordo, eles conseguiram uma solução para evitar a impressão na etiqueta, então eles imprimem nesse papel, esse é um papel neutro, né? Então a etiqueta adesiva não tem nenhuma chance de encostar no corpo do livro. Depois esses marcadores ficam assim na estante, né? Nós orientamos ainda como é que vai ser a retirada do livro na estante. Uma outra opção para essa coleção memória intelectual, né, que pode ser para CDs, LPs, são essas caixas. Uma segunda opção são livros que vão receber uma caixa inteira de conservação e a etiqueta adesiva vai ser colada. Alguns profissionais preferem a etiqueta colada no objeto por uma facilidade de pegar mais rápido na estante, né? Algumas pessoas falavam isso comigo. Esse marcador de NAR, ele é muito difícil, para a gente conseguir pegar o livro na estante, dá trabalho, às vezes rasga. Se alguém for pegar muito rápido, então nós fizemos uma segunda possibilidade de guarda, que é fazendo como se fosse uma cinta, cola-se a etiqueta adesiva nessa cinta, e em cima da caixa de conservação que ela é fixada. Não fixamos essa etiqueta que está com adesivo diretamente no livro. A terceira opção são caixas, isso é dentro da coleção, isso é na coleção Camilo Castelo Branco. Outra opção também, que essa é com a coleção Livro de Artista, em que as bibliotecárias também falaram, nossa, mas está muito, a coleção Livro de Artista da UFMG é a segunda coleção mais consultada no nosso acervo. Ela tem um número grande de acesso. E a equipe reclamava da dificuldade, porque a gente faz um inventário, tem que fazer leitura, e tem que guardar, tem que voltar o livro para a estante, e são os bibliotecários, a equipe que faz esse trabalho, tinha uma dificuldade de ficar apenas com o manuscrito na caixa. Então, nós fizemos uma possibilidade de colar um código de barras para leitura nas caixas, e aí nós destacamos como isso pode ser feito sem prejudicar o documento. A quinta opção é mesmo com a caixa, não vamos querer colar nenhuma etiqueta adesiva na caixa, como foi feita aqui, então nós colocamos os marcadores. Outra possibilidade, que não é uma possibilidade que nós gostamos muito, mas ela existe e foi feita antes de nós definirmos este manual, isso foi feito em 2008, um grande número de bibliotecas no Brasil passou a adotar o enluvamento de documentos com poliéster, né, com aquelas jaquetas de poliéster. A gente pode ver aí em vários manuais de conservação que tem em arquivos, bibliotecas, os próprios manuais do CPBA também fazem essas indicações. Então, o acervo que está dentro da reserva técnica da UFMG, pelo menos 90% recebeu essas jaquetas, e em cima das jaquetas de poliéster é fixada a etiqueta adesiva, em cima da etiqueta adesiva, uma outra etiqueta de proteção para essa etiqueta não apagar, né, com abrasão com outro documento. Nós fizemos uma ressalva em relação a isso, que observamos que os livros que recebiam jaquetas de poliéster e não estavam em um ambiente controlado, controle de limpeza, controle de umidade, controle de temperatura, eles acumulavam um número muito grande de material particulado, de sujidade. Então, essa película de poliéster que serviria para proteção, ela estava funcionando como um local que intensificava a degradação. Então, nesse manual, a única possibilidade no nosso setor é um manual indicativo, né, ele não tem força de obrigatoriedade, nós indicamos que as jaquetas, né, de poliéster, essas luvas com poliéster, elas sejam adotadas apenas em ambientes com controle de umidade, controle de sujidade, né, não peguei nenhuma foto aí, mas as entradas de ar externo para esse espaço são vedadas, né, nós colocamos tanto para o ar não fugir, quanto para não entrar sujidade nesse ambiente. Então, é possível usar essas etiquetas.
Em nenhuma hipótese, em coleções especiais, devemos colocar as etiquetas adesivas. Esse é um dos motivos aí que a gente não pode colocar as etiquetas adesivas nesses documentos. A retirada, ela causa grandes danos, né? Nenhum revestimento adesivo deve ser fixado em livros das coleções especiais da UFMG, também uma determinação que nós apresentamos. E outra questão que envolve o slide anterior, que eu estava falando sobre o restaurador, a retirada de etiquetas deve ser feita exclusivamente por profissional qualificado. Não é uma atitude que nós podemos fazer um mutirão, vamos todo mundo tirar agora as etiquetas dos livros, porque nós vamos causar vários danos, se isso for feito sem um profissional com experiência, sem um plano do que fazer, o que retirar. Podem existir situações que é melhor não retirar. E muito, muito, muito obrigada, Raquel. Era isso. Diná, muito obrigada pela apresentação, foi ótima, acho bastante, foi muito elucidativa, né? E eu gostaria só de destacar aqui por que a gente comenta tanto sobre fita adesiva, sobre etiqueta adesiva, porque justamente esse adesivo utilizado, ele acaba com o tempo se tornando ácido e danificando o suporte original do material bibliográfico. Vou inaugurar, né, as perguntas aqui com uma pergunta minha. Eu queria discutir com você, conversar com você sobre as dificuldades de se gerenciar um espaço com tanta diversidade de coleções e com tanta diversidade de materiais, com escassez de verba, muitas vezes, né? Com essa frequência, esse fluxo de pessoas, que por um lado é muito bom, mas por outro lado provoca uma descontinuidade nos trabalhos. Não digo um atraso, não. Mas justamente essa dificuldade de ter de reexplicar, retreinar, o que às vezes acaba atrasando um pouco os resultados que são esperados, né, aguardados. Então, eu queria trabalhar com você em relação a esses desafios, o que você acha mais desafiador, o que você acha mais fácil, mais tranquilo de se trabalhar, e o que você vê como uma dificuldade realmente existente e que deve ser pensada e repensada pelos pesquisadores de forma a tentar facilitar e solucionar essa demanda existente. Outra coisa que eu queria fazer é destacar a interdisciplinaridade possível no trabalho com conservação e com preservação, né? A gente vê essa parte de gestão, de gestão de acervos mesmo, seja ele bibliográfico, museológico, como é importante a gente trabalhar com alguém que vai pensar a conservação preventiva, alguém que vai pensar a documentação desse material, a organização, a facilitação de recuperação dessa informação, como é importante a gente ter um profissional da informação, a gente ter um profissional da materialidade, e às vezes até um profissional diverso, que vai trabalhar com demandas trazidas por esses primeiros mencionados, né? Outra coisa que eu queria te perguntar já que vocês trabalharam nessa parte de diagnóstico dos insetos presentes nas coleções, vocês direcionaram um plano para tentar evitar o acesso desses insetos, tentar bloquear esse acesso, mas você comentou que também me parece que algumas coleções apresentavam ataque ativo. Então, se vocês têm algum plano para trabalhar na recuperação desse acervo e no bloqueio desse ataque ativo, né? Se vai ser feito algum tipo de parceria com o Instituto de Biologia na parte de identificação mais precisa desses insetos, se não é necessário, se vocês vão optar por congelamento, por desinfestação anóxia, e por aí vai, né? Essas tantas opções que nós temos. E aí, depois disso, eu vou para as perguntas do pessoal. Muito obrigada novamente. Eu respondo as suas perguntas, e depois você faz novamente, né, com a das pessoas. Isso? Isso. Ok. Por favor. Bom, desafios e dificuldades. São muitos, né, Raquel? São muitos. Bom,
Eu acredito que os desafios, eu estou dentro de coleções especiais desde o ano 2001, Raquel, assim, já tem 19 anos, né, dentro de coleções especiais, e comecei como bolsista e ainda continuo apaixonada por esses ambientes, né. E nesse percurso todo, então a minha resposta não vai ser só relacionada ao FMG, tá bem? Mas nesse percurso todo, nós padecemos, né, e vou falar da nossa realidade em Minas, que é, assim, uma realidade também do Brasil, de políticas públicas de preservação de acervos, né, que não estou falando apenas das coleções especiais, né, de um modo geral, as políticas públicas de preservação, elas ou são relegadas às questões das leis de incentivo, que ficavam muito focadas nos projetos que são bem mais visíveis, ou que causam mais impacto de reconhecimento da população, do que os trabalhos de bibliotecas, que eu costumo falar, os trabalhos nas bibliotecas, eles são silenciosos, né, nós precisamos divulgar eles, né, essa oportunidade de falar aqui é uma oportunidade de falar de um trabalho silencioso, né. Como assim ficamos 2 anos identificando os insetos, né, demora um tempo você fazer essa identificação de inseto para chegar nesse momento de falar como é que foi isso, o que aconteceu. E as políticas públicas, que as instituições precisam de recurso financeiro para isso, né? Nós precisamos de dinheiro para tirar o fogo de uma biblioteca, nós precisamos de dinheiro para que o telhado, se alguém subiu no telhado e quebrou uma telha, eu preciso eu estou falando de uma forma muito pragmática, muito imediata, mas nós precisamos de recursos financeiros para resolver essas questões, e não é tão fácil, porque isso extrapola a minha capacidade como profissional, né, nós fazemos planos, nós escrevemos projetos, nós apresentamos projetos, os projetos são aprovados ou não, a gente está ali na rotina do trabalho, mas talvez seja um investimento tão dificultoso, porque a própria situação de preservação do patrimônio cultural no nosso país é algo deficiente. E esse é um grande desafio, porque aí vai uma avalanche de outras coisas, porque você tem que trabalhar diariamente, rotineiramente, repetidamente, com a conscientização do óbvio, né? Às vezes a gente está investindo tempo, não vou falar nomes e pessoas, mas a gente envolve um tempo grande dentro do laboratório, fazendo a preservação de determinado documento, e chega uma pessoa que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que entende, né, da história da ciência, e de repente essa pessoa fala, nossa, mas é importante fazer isso? Então você precisa ficar diariamente justificando como é importante preservar um documento para que amanhã alguém tenha acesso a esse documento e pense diferente de mim, ou não, concorde comigo, mas essa necessidade de preservar para hoje, para o acesso hoje, para sempre, para mim, Raquel, é o grande desafio, pela ausência de políticas públicas e pela necessidade de você ficar todos os dias enxugando um gelo, de justificar, sim, é importante. Você, às vezes, a gente, né, em algumas visitas, né, nós fazemos recolhimento de insetos, então a gente tem uma bibliotequinha de insetos, mas que absurdo, você está pegando esse inseto no chão, você não tem nojo? Então a gente precisa explicar o tempo inteiro que é uma ciência, a gente vai fazer isso, tem um objetivo, mas é um desafio que tem valido a pena, Raquel. Com relação aos profissionais agora, bom, a ciência, eu vou pegar a carona aí da biblioteconomia, com a ciência do patrimônio, que ela é necessariamente uma disciplina, um campo, né, interdisciplinar, transdisciplinar. A biblioteconomia deveria ser também, né, eu posso falar assim com um pouco mais de comodidade da biblioteconomia, por ser formada em biblioteconomia, mas nós, bibliotecários, deveríamos ceder mais espaço para esse diálogo com
com outros profissionais. Eu trabalho há 10 anos, né, na coordenação da divisão de coleções especiais, e eu tenho convicção que nem dos trabalhos que nós realizamos, nós não realizaríamos sem a presença de um outro saber. Seja o saber dos bolsistas que foram ali, seja o saber dos professores que estão sempre ali nos auxiliando. Eu falei o caso aqui do professor Willy, com esse projeto da disciplina de conservação preventiva, mas nós temos outros professores também, né, a professora Ana Uti, para falar, assim, dos professores da área de conservação e restauração da Escola de Belas Artes, tem a professora Ana Uti, tem a professora Betânia, que realizou uma disciplina de restauração de documentos dentro do nosso laboratório, como também tem os professores das outras áreas, né, das áreas, nós estávamos trabalhando em uma exposição da química, da física, e nós contamos com professores fantásticos do Departamento de Física da UFMG para nos ajudar na curadoria, na seleção de livros, no conhecimento desses documentos. Então, o profissional que trabalha com coleções especiais, e eu estou falando aqui do bibliotecário, ele pode ser diverso se ele quiser, mas ele não vai conseguir ser diverso sozinho, né, ele vai precisar de outros profissionais e a gente não vai dar conta de tudo, né. Às vezes as pessoas me perguntam, isso aqui, não sei, eu vou atrás de alguém que me ajude a entender qual que é esse problema, como resolver isso. E os profissionais que trabalham com a organização do conhecimento, né, que não são só os bibliotecários, os arquivistas e os museólogos também trabalham com isso, eles precisam se dispor também a esse diálogo de, sim, nós temos técnicas que são exclusivas nossas em relação à descrição, a arranjos, a inventários, a sistemas de dados, que nós devemos seguir um rol de regras e são necessários, mas nós precisamos também pensar nas dimensões de flexibilizar tanto as práticas quanto os diálogos, Raquel. Outra pergunta foi o bloqueio do ataque ativo. O bloqueio do ataque ativo, Raquel, nós fizemos, então, separamos, trabalho de formiguinha mesmo. Esse está infestado, fica ali, esse fica aqui, né, nesse trabalho, com os livros da Faculdade de Direito. Separamos os infestados dos não infestados, mantivemos a quarentena, mesmo dos não infestados, nós mantivemos a quarentena, porque nós precisávamos saber se alguma coisa ia eclodir depois. Então, apesar da gente separar, não, isso aqui está infestado, tem inseto vivo, os que nós não identificamos insetos vivos imediatamente, eles ficaram ainda em quarentena, eles não foram para o quarto andar da biblioteca. Esses livros que estavam com infestação ativa, nós planejamos, junto com a Faculdade de Direito, a coordenação da biblioteca, que nós íamos fazer o procedimento de anóxia com esses documentos. Os demais que não foram identificados e estavam com essa possibilidade de infestação ativa, a gente acabou conferindo e realmente não tinha infestação de insetos, não. Eles já foram transferidos, já estão lá na quarto andar da Biblioteca Central. Como é que a gente pretende enfrentar isso, Raquel? Nós temos algumas possibilidades. Nós, com relação a micro-organismo, por exemplo, né, nós recentemente recebemos uma doação para a coleção Livro de Artistas, de um documento bem importante, e nós decidimos que a gente ia fazer um trabalho de desinfestação com UV. Consultei alguns profissionais da Escola de Conservação e Restauração, conversei com algumas professoras, com Betânia, e a gente decidiu que não seria anóxia, a gente não ia fazer nenhum outro processo de fumigação, né, com produtos químicos, ou congelamento, e fizemos nesse formato. Eu considero que foi algo bem sucedido, desinfestamos, né, conseguimos, e pronto, o documento já está na coleção, voltou à sua funcionalidade, né. Mas nós não temos uma medida, assim, todos os livros da divisão de coleções especiais vão fazer o congelamento por congelamento, ou todos serão anóxia. Nós estudamos cada caso e
Isso não é só por uma decisão nossa, mas por uma questão financeira, né? Você sabe disso, você trabalha com restauração, Raquel, a gente tem que ficar o tempo inteiro assim. A anóxia é feita por metro, né? Você faz a medida por metro, e aí você quer colocar todo, né? Pensando, tem uma filha, então, assim, pensando nesse amor de filho, você fica, nossa, eu quero colocar todos aqui dentro, eu quero que tudo caiba nesses X reais para pagar esse tratamento de anóxia. Então, a gente faz de forma muito pontual. Sobre a última pergunta, se nós temos algumas parcerias para a identificação dos insetos, nós começamos um diálogo sobre isso antes da pandemia, Raquel, e com alguns professores, e com a pandemia, efetivar esse momento ainda não aconteceu, mas ele está nas nossas dimensões de trabalhos futuros. Ok, ok. Muito obrigada pelas respostas. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, e como já estamos com 1h15, eu vou dar uma enxugada em algumas delas. A Andréa Gonçalves, ela perguntou se existe um plano de gerenciamento de riscos para a biblioteca universitária. Para a biblioteca universitária, de um modo geral, para as 26 bibliotecas, não existe. Nós temos um plano de gerenciamento de risco que eu tenho até que pensar 2 vezes antes de responder isso, que eu estou com um professor de conservação preventiva online. Mas a gente faz o possível. Veja bem, nós temos um plano de risco para o setor. Mas como eu falei, gente, quando nós estávamos monitorando áreas de alimento, não adianta muito eu fazer o monitoramento de alimentação no 4º andar, se no 3º andar tem uma festa que tem consumo de bebidas e alimentos, né? Então, o ideal, com toda a licença acadêmica aí ao professor Willy, o ideal é que o plano de gerenciamento fosse do prédio como um todo. Ainda, né, não existindo esse plano para o prédio todo, nós temos trabalhado com um gerenciamento local apenas. Ok. A Andréa também pergunta se existe, deixa eu só abrir aqui, se existe uma política de preservação para os acervos. Eu acho que sim, né? Pelo que você mencionou, sim, existe. Para os acervos, sim. Dos sistemas de biblioteca, sim. Ótimo. A Maria das Graças gostaria de saber como é que se faz, então, a fixação das etiquetas, que você já mencionou no segundo PDF, né, apresentado, através de marcadores ou então de fixação indireta, digamos assim, mas não sei se você quer explanar mais um pouco. Eu posso compartilhar, deixar com você, Raquel, esse PDF, se você quiser passar para os inscritos. Nós temos essas 5 possibilidades, elas não são esgotadas, né? Existem outras formas de fazer identificação de documentos em museus, em arquivos. Eu confesso a você que eu não gosto muito de uma prática que é muito comum em museus, que você pega uma fita, né? É uma fita, um fio, uma linha, você põe a etiqueta ali e coloca na escultura, né? Isso às Sim. vezes dá bem certo, né? Com um objeto tridimensional. Mas as experiências de monitoramento com essa mesma prática em livro, ela é bem danosa, porque as pessoas costumam colocar essa linha, né? Coloca aqui no fundo do dorso do livro e depois fica pendido com a etiqueta. Mas essa linha aqui, esse movimento mecânico dessa linha no dorso, com o passar do tempo, ela rasga o documento, né, o livro. Então, não é uma boa prática, apesar de outra tipologia de material, ela ser efetiva. Então, para os livros, nós temos um consenso que apenas essas 6 opções no UFMG estão atendendo e são possíveis. Entendi. Quem quiser ter acesso a esse PDF, eu posso disponibilizar para vocês, só vou pedir que coloquem no bate-papo os e-mails, ou então encaminhem um e-mail para a Cor pedindo que a gente encaminhe.
A Janaína pergunta como é realizado o treinamento para as pessoas que, por exemplo, realizam a limpeza, para que essa seja feita de forma correta, sem prejudicar o acervo. Bom, nós temos duas situações aí de limpeza. Uma primeira limpeza, que é para manutenção da biblioteca. Então, é uma equipe terceirizada, a universidade contrata essa equipe de limpeza, e eles recebem um treinamento, que geralmente é um treinamento a cada nova entrada de equipe, e eles recebem, então, o treinamento para fazer aspiração dos livros, limpezas de estantes e limpeza do chão, né? Como é que deve ser feita a limpeza do chão das bibliotecas? Não pode jogar água, a questão de usar mop, não usar vassoura para não fazer mais ainda dispersão de material particulado. E um outro treinamento, que é o treinamento de quem vai trabalhar diretamente com o documento de determinada coleção. A preferência para esse treinamento, gente, é para os alunos de conservação, restauração, biblioteconomia, arquivologia e museologia. Então, nós temos bolsistas que trabalham com isso, nós temos algumas exigências, eles já têm que ter passado pela disciplina de conservação preventiva ou de preservação de acervos, então eles recebem um treinamento, inclusive a gente vai começar agora um treinamento sobre isso, com alguns alunos, e aplicamos aquelas estratégias que eu falei com vocês, higienização e acondicionamento. Ok, temos vários e-mails bombando aqui querendo acesso ao PDF. Dina, te agradeço muito, muitos parabéns de todos, em especial o professor William agradecendo a colaboração com o setor. Muitos agradecimentos, parabéns pela palestra novamente. Eu te agradeço demais pelo